Tá bom. Pronto, tá gravando. Bom, vamos lá. E aí, como é que você tá? Como que tá as coisas? Então, as coisas estão indo, mas eu estou num momento bem grande de mudança, tá? Uhum, E aquele trabalho que eu vinha fazendo em termos de palestra, gerenciamento de tempo, eu estou fazendo uma reformulação. uhum, Só que, pelo meu perfil do Instagram, por exemplo, eu não tenho como colocar mais lá, porque meu povo não quer saber mais de gerenciamento de tempo, tá? Eu colocar alguma coisa de gerenciamento de tempo, cai lá embaixo. E já percebi também que nas empresas o interesse pelo gerenciamento de tempo também parece que está se extinguindo, né? uhum. E como eu venho há mais ou menos um ano tentando já mudar isso aí, eu cheguei à conclusão que seria a hora agora. Eu aproveitei, já que tem a oportunidade de conversar com vocês sobre isso, é o seguinte, nós estamos hoje, inclusive essa semana, né, num momento bem especial em termos de funcionário, de empregado, que é essa nova lei que estão querendo fazer aí de, né, acabar com a semana de cinco dias, e é exatamente esse ponto que entra o meu trabalho, o meu trabalho que eu pretendo fazer a partir de agora. Não vai adiantar você diminuir a carga horária do pessoal, não vai adiantar, porque a nova geração ela foi colocada muito sob regras muito árduas. E eu posso falar isso porque eu presenciei isso, né? Gerenciar o tempo de sujeito. Da hora isso, sabe? Uma coisa muito esquematizada, e os jovens de hoje eles estão mais preocupados com um pouquinho de exagero, né? Eles estão até um pouco mimizentos, né? Desculpe falar a palavra, mas a palavra é essa aí. Então, mas estão expandindo a mente, expandindo as emoções, né? Então, a emoção está muito aflorada hoje, no dia a dia. Então, o que é? O que eu estou montando um projeto diferente agora. Seria trabalhar essa energia que existe dentro de cada um de nós. Por exemplo, a nossa reunião às 10 horas da manhã. É o horário limite para você fazer uma reunião pela manhã. Às 11 horas já está muito próximo ao horário de almoço, horário de relaxar, de dar uma paradinha. A 1 hora da tarde, muito menos, não se faz reunião, tá? Só que as empresas não estão adotando esse tipo de digamos que está bem dentro do círculo circadiano, né? O ciclo circadiano e design, aproveitar a energia do sujeito quando ele está mais ativo. Entende? Então, o que eu estou pretendendo, o que eu estou montando agora no meu programa, é para levar algo mais humano em relação ao gerenciamento de tempo. Trabalhar mais o espaço que está inserido o sujeito, tá? A maneira como é feito esse gerenciamento de atividades, ainda mais hoje com a inteligência artificial, existe também uma mudança em tudo isso aí. Procurar essa ajuda da inteligência para o lado emocional, para o lado humano. Não sei se o mercado vai aceitar isso. Vamos falar sobre isso hoje. A gente vai descobrir essa resposta aqui nessa nossa conversa. Por exemplo, vocês aí, o espaço que vocês estão. Esse espaço, desculpe falar, mas é o pior espaço que existe em termos de produtividade. Essa palavra produtividade devia ser tirada do vocabulário. Porque a produtividade faz com que a tua mente pense, preciso produzir mais. E não é, a produtividade não é essa a intenção, só que ela foi colocada com essa intenção. Né? Então, você está trabalhando, é legal você estar trabalhando junto ao teu colega, conversando, isso é maravilhoso, só que da maneira que está sendo usado esse gerenciamento, isso não vai funcionar, porque a geração de agora não está mais aceitando isso aí. Entendi. Como que você pensa? Eu acredito que existe muita margem aí para a gente trabalhar. Antes de eu falar sobre esses pontos, eu queria dar alguns passos atrás para entender algumas coisas. Tá. Você é de qual cidade? Eu sou de Curitiba. Tá. Você é formada em quê, Sônia? Na realidade, eu sou geógrafo por formação acadêmica. Mas desde 1900 e só que eu trabalho com organização. Eu comecei lá no século passado, ajudando amigos que tinham empresa quando foi estabelecido a qualidade total, né? Os 5 R's, o ISO. Eu comecei lá atrás, e foi lá atrás que eu vi que o mundo da organização era um mundo que eu estava realmente inserido, né? Então, eu comecei desde lá trabalhando com organização, principalmente em empresas com esse trabalho. Você categoriza o nome dessa
dessa especialidade como organização? Tem alguma outra Não, é nomenclatura? organização mesmo. É organização mesmo. Organização corporativa? Isso. Só que em 2003, uma amiga muito querida, que inclusive já não está mais entre nós, ela me convidou para trabalhar com organização residencial. Tá? E eu comecei a trabalhar. Na época nem tinha quase mercado aqui no Brasil, e eu comecei a trabalhar com ela. Então, eu entrei bastante no mercado residencial e deixei o corporativo de lado. Há alguns anos atrás é que eu voltei com o corporativo. Mas aí só com gerenciamento de tempo. O que você fazia na organização residencial? É organização de ambientes mesmo. É tipo personal organizer? É personal organizer, só que eu tenho a minha equipe, né? Eu, claro que ponho a mão na massa quando é necessário, mas eu continuo com o trabalho de organização residencial. Mas o que aconteceu? Por exemplo, eu cito o meu perfil do Instagram porque ele cresceu, mas ele cresceu dentro da organização residencial. Tá? Então, lá eu não posso trabalhar esse tópico mais, porque eles não querem saber de gerenciar tempo de ninguém. Entendeu? O meu público não quer mais saber disso. No começo até queriam, hoje já não querem mais isso aí, porque eu realmente mudei bastante lá dentro, né? E as empresas que eu trabalhava com a organização do espaço, que eu levava as meninas também para fazer essa organização do espaço, também não estavam muito interessadas nessa parte de gerenciamento. Foram poucas empresas, entendeu? E agora muito menos. Agora não... Qual que é a conexão entre organização residencial ou corporativa com a questão de gerenciamento de tempo? Todinha. Todinha. Me fala mais aí. Você já ouviu falar hoje na neuroarquitetura? Não. Não. Então, eu estou, inclusive, em contato com um dos maiores aqui do Brasil para trabalhar, eu não sei, talvez ele até pode ser palestrante de vocês aí, o Lori Crisel. Ele faz muita palestra pelo Brasil. E ele é neuroarquiteto, né? A neuroarquitetura, ela vem justamente provar aquilo que eu coloco, que que fica ao contrário aqui, né? Eu hoje trabalho com a energia. Tá normalzinho. Eu trabalho com a energia da organização. Tá? E por quê? Tudo que acontece no espaço em volta, ele atinge o ser humano, tudo. O espaço molda o ser humano da mesma maneira que o ser humano molda o espaço. Se eu colocar uma caneta aqui, para mim ela está bem colocada aqui. Tá? O fato da caneta estar aqui, eu olhar para ela, eu já sinto que lá dentro no inconsciente, eu sinto que eu tenho que escrever. Eu estou aqui com a minha prancheta e a minha canetinha para anotar as nossas informações aqui, né? O que vai acontecer? Há uma interferência entre eu e a caneta e eu. O posicionamento que ela está. Se ela está dentro do copinho é uma coisa, se ela está aqui do ladinho é outra. Entende? E os móveis fazem a mesma coisa. A posição dos móveis, a posição das coisas, a bagunça interna tua refletida dentro da bagunça interna das gavetas, dos armários. Relação, uma simbiose muito grande nisso aí. E a neuroarquitetura, que está hoje sendo implementada também junto aos arquitetos, vem trazer justamente o que eu vinha trabalhando. Tá. Até vai surgir um novo nicho na organização, que é a neuroperson. Não, vamos fugir aí. Neuroorganizer. Entendeu? Que é exatamente para ter esse olhar para o ambiente juntando com o ser humano. Beleza. O quanto a gente, dentro desse mercado, dentro de todo esse seu campo de especialidade, o quanto a gente tem uma separação entre a ideia da organização mental e a organização de interiores, a organização corporativa. É uma especialidade separada ou é uma especialidade junta, ou pode ser os dois? Então, ela era separada e eu estou querendo fazer essa junção. Porque então, naturalmente, é separada, você que quer juntar. Porque são 21 anos de experiência que eu tenho no mercado. Então, eu percebo a diferença. Meus clientes que trabalharam juntos aí nos últimos tempos estão bem melhores hoje do que aqueles que não trabalharam essa junção. Porque não adianta nada eu trabalhar a minha mente, está tudo legal, se o meu ambiente não está. E da mesma maneira, o contrário, se o ambiente não está, ele vai refletir em você. Tá. Tem a psicologia ambiental, tem a biologia mesmo, a própria biologia, tudo isso que vai trazer essas informações. Já há muito tempo as pessoas estão observando que o ambiente está interferindo na vida das pessoas. Você tem alguma formação ou especialização dentro desses campos, ou é
só experiência Não, trabalhada? eu tenho já estou me especializando, sim. Qual é a especialização? Agora, eu fiz especialização já em neuroarquitetura, já tenho curso em neuroarquitetura, mas cursos menores. Eu quero fazer agora com esse, que para mim está vindo com a maior personalidade aqui no Brasil, né? Inclusive está trazendo a associação norte-americana, que seria mundial mesmo, né? Aqui para o Brasil. A parte de biofilia, né? Que é a relação das plantas com o ser humano também já fiz especialização. E está faltando um. Eu sou também Feng Shuísta, então eu já trabalho com ambientes. O Feng Shui, aliás, veio antes da organização. E tem mais um que agora está fugindo, mas que eu vou lembrar daqui a pouquinho. Então, o conhecimento que eu vim adquirindo nesses últimos 2 anos, na realidade, foi exatamente quando eu comecei a perceber nos meus clientes essa dificuldade. Tá. A neuroarquitetura tem alguma relação com neurociência? Sim, exatamente isso. Tá. Beleza. Bom, dentro desses temas, você já realizou palestras? Não, aí é que tá. Eu não estou conseguindo chegar. Tá. Você tem a intenção de atingir o corporativo, certo? A intenção é o corporativo. Fechado. Bom, Sônia, o que eu gosto de fazer aqui nessa nossa conversa? Eu gosto de fazer como acontece quando a gente vai até um médico, né? A gente faz um diagnóstico para entender o que precisa ser ajustado, resolvido e potencializado. E eu extraí algumas informações suas, e pode ser que ao longo da nossa conversa a gente precise extrair mais. Porém, com essas informações que eu extraí, eu acredito que dá para a gente começar a trabalhar algumas possibilidades. Primeiro, vamos deixar de lado qualquer questão relacionada a redes sociais. Isso é um segundo passo que a gente vai dar quando a gente tiver tudo organizado. Inclusive, você está em qual módulo do MBA? Esse agora, o prêmio, não, nem comecei. Comecei já conversando, porque eu entrei. Mas as aulas são as mesmas. Por isso eu entrei lá e vi que as aulas são as mesmas, né? Falei, não, deixa eu dar um tempinho, deixa eu conversar primeiro, depois eu começo lá. Porque quando eu comprei o produto com a Elis, já tinha comentado isso, eu não teria tempo de assistir as aulas esse ano, porque realmente está bastante corrido, né? Entendi. Mas daí quando ela falou na possibilidade da mentoria, aquela coisa, assim, não, então vamos, daí eu começo com a mentoria agora e no início do ano, que a coisa está mais, o meu mercado realmente fica mais tranquilo, né? Daí eu consigo caminhar com as aulas. Pelo que eu olhei ali, 40%, eu não vou recordar agora, porque eu olhei assim, bem por alto mesmo, sabe? Tá bom. Você chegou a ver um módulo... Eu tinha completado o outro, né? Eu completei bem rapidinho a primeira parte do MBA, o 2.0, né? Tá. Então você viu o módulo em que eu falo sobre como construir mini bio, esse tipo de coisa? Sim. Inclusive, eu fiz o meu Media Kit, tá? Bem dentro de tudo aquilo que eu aprendi no palestrante. Foi encaminhado, né? O DJ olhou lá, e foi 2 coisas para corrigir. Eu coloquei, a memória falhou na hora, a minha biografia no né? Que não é correto, mas bem dentro mesmo. Meu planejamento foi dentro de tudo aquilo que você ensinou. Show de bola. Pode ser que com essa organização que nós vamos falar hoje, seja necessário você refazer tanto promessa, quanto mini bio, quanto toda essa base. Mas é bom que você já tenha ali uma primeira experiência, então vai ser bem mais rápido refazer isso daí. Mas vamos lá, Sônia. Dentro desses pontos que você compartilhou aqui comigo, eu acredito que tem muitas coisas que a gente pode fazer proveito para a gente abordar os temas aí que o corporativo ele busca. Você é formada em geografia, né? Você me disse. Por que você gosta de geografia? Adivinha? Ou porque você gostava? Não sei se você ainda gosta. Exatamente por causa do meio ambiente. A minha especialização é em educação ambiental. Pode me falar um pouco mais sobre isso? Exatamente, você trazer o meio ambiente para o meio que você está trabalhando. Entendeu? Por quê? Hoje, se a gente for pensar em termos de algo mais complexo, o que você tem dentro do teu ambiente aí, né? Você tem um quadro lá atrás. O que aquele quadro transmite para você? Tá? Se você tiver um quadro de uma floresta lá atrás, com certeza vai ser muito mais agradável, que me parece que o quadro lá atrás você tem um abstrato, eu só vejo um pedacinho dele. É tipo isso.
Tá. Você está fazendo ali um jogo de cores. As cores podem ser agradáveis, dependendo também da psicologia das cores. Eu fiz curso também de psicologia das cores. Legal. Você olhar as cores ali, ela pode estar trazendo uma informação para o teu ambiente. Mas se você tiver ali uma floresta e tiver água, vai ser muito mais agradável para o ambiente do que o quadro abstrato. E eu amo quadro abstrato. Eu tenho 3 aqui no meu escritório. Mas por causa das cores. Então, essa influência toda que eu aprendi lá atrás, no século passado, eu sempre falo isso para mostrar que a experiência que eu tenho ela é muito longa. Ela vem de muitos anos, né? Então, tudo aquilo que eu aprendi quando eu estudei, principalmente geografia humana, geografia física e a geografia biológica, a gente tinha todas as cadeiras separadas, tudo isso aí deu para perceber já naquela época que era uma coisa que você não pode separar. Você não consegue separar o meio ambiente do homem. Sim. E foi separado. Eu não sou ambientalista, tá? Eu não sou ambientalista, muito pelo contrário. O ser humano deve saber o que está fazendo. Mas quando você liga o meio ambiente à pessoa, você transforma a pessoa. Você não se sente bem? Vamos dar um exemplo aí. Para você perceber isso aí. Você se sente bem quando você está na praia ou você está no campo? Eu gosto da praia. Você gosta da praia. Se você perguntar para alguém daí, alguém pode falar, gosto do campo. O que é o campo e o que é a praia? É a natureza. É o meio ambiente que nos cerca. Por que eu vou recarregar a minha energia lá? Porque lá tem o que aqui não tem? Exatamente. Por que o teu escritório não pode ter o que tem lá? Por que as grandes empresas começaram a fazer a sala de descanso? O que tem lá naquela sala de descanso? Você deve ter ido em diversas empresas grandes. O que tem lá dentro? Além de um sofazinho. Tem um ambiente de relaxamento. Exatamente. E ele não tem verde, ele não tem plantas? A grande maioria tem. Por quê? E por que só dentro do ambiente de relaxamento? Por que não pode ser no ambiente geral? Você tem alguma planta aí no teu escritório? Não. Então, eu até posso fazer um comentário, né? Nós estávamos aqui conversando. A minha voz, segundo constam, ela é muito... Fugiu a palavra agora? Mas eu não sei se foi o assunto, se foi a minha voz. Mas 2 pessoas, uma inclusive veio para cá para me ver. A outra pessoa se virou para me olhar. Quem é essa mulher que está falando isso, né? Não, é que eu estou no fone. Então não está saindo, não. Não está saindo, mas elas vieram olhar e me chamou a atenção. Segundo, o que você está falando aí, o que eu estou falando pode ser que eles não estejam ouvindo, mas o que você está falando, sim. Isso interfere no trabalho deles? Provavelmente. Entendeu? É isso. Show de bola. Agora, vamos tentar encontrar o que você gosta dentro esse assunto relacionado à neuroarquitetura, à organização de tempo. O que essas coisas têm em comum que te atraem? Poder enxergar o outro bem, saber que o outro realmente está bem. Eu estou aqui conversando com você, eu adoro. Inclusive, acho que foi numa das primeiras mentorias do grupo que eu falei, por que a gente não faz um evento presencial? Isso aqui é muito legal, né? A facilidade que a gente tem. Mas, gente, um evento presencial completamente diferente. É outra energia. É outra energia. A palavra correta é essa aqui, ó. É essa energia. Então, na realidade, o que eu tenho trabalhado é energia. Tá? Eu trabalhava a energia dos ambientes e comecei a trabalhar a energia das pessoas. Quando eu elevo a minha frequência, eu estou elevando a tua frequência também. Mesmo que você não perceba. Você vai sair aqui com um gostinho de árvore, um gostinho de praia, entendeu? O ambiente seco do concreto, da indústria, do escritório, ele modifica quando você sai dentro de uma praça, de uma floresta, de uma praia. Entendeu? Então, os móveis podem trazer isso aí. Por que hoje estão trabalhando bastante com móveis orgânicos, arredondados, não sei o quê? Isso aí é a neuroarquitetura, isso aí influencia no teu inconsciente. É um trabalho do inconsciente, às vezes não é nem você olhar, é o que lá dentro de você se está sentindo. Entendi. Entendeu? Sim. Eu quero ver o outro bem. Tem algo ainda que falta. Eu acredito que não é que falta, é que não está claro, não está aqui no nosso, está embaixo do nosso nariz, mas a gente não está vendo. Tem uma coisa que eu percebo
e eu posso estar errado, mas eu percebo que conecta todas essas especialidades que você fez, Feng Shui, psicologia das cores, geografia, a especialização em neuroarquitetura, tudo tem uma característica em comum, que é o que eu acredito que é o ponto-chave que vai te conectar com o corporativo e com qualquer outro tema que está entre os temas mais procurados pelas empresas que eu passei lá no MBA. Você deve ter visto. Sim. E esse ponto eu acredito que não está claro aqui para você ainda, mas eu acho que é o que te atrai nisso tudo. Eu vou chutar. Mesmo você conhecer a Sônia com profundidade, eu acho que isso que te atrai em todas essas especialidades. É o que eu estou procurando, vamos ver se você pega. Olha só, eu acredito que o que te atrai em todas essas especialidades é a ordem. É a ordem. Quando a gente vai olhar a natureza, é tudo ordenado, é tudo perfeito. A água evapora e a chuva cai, que forma um ciclo. A especialização em Feng Shui, existe uma ordem, uma organização naquilo ali. E quando entra aquela ordem, aquilo flui uma energia que colabora para a prosperidade daquele ambiente. Eu estou até emocionada, porque era isso que eu queria ouvir você falar. É ordem, neuroarquitetura, também a gente está falando aqui de uma arquitetura, ou seja, organizar as coisas para que as coisas estejam em ordem. Tudo que conecta todas essas especialidades envolve ordem. O que eu acredito que atrai a Sônia? Ordem. O que está ligado à motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, que pode ajudar essas pessoas e você é atraída e você é especialista. Ordem. O que está ligado a coisas relacionadas à liderança, que podem ser, que você pode beber da fonte de todas essas suas especialidades e pode ajudar essa galera da liderança a entender melhor os colaboradores para ordenar essa galera a alcançar os resultados. É aqui que eu acredito que tem que ser o foco. E aí, resgatando algumas falas suas, você falou, a galera que, sei lá, do design de interiores não está querendo falar sobre gerenciamento de tempo. E é muito importante a gente entender o que realmente a galera quer ouvir. Porque não adianta a gente tentar enfiar coisa em quem não quer aprender aquilo ali. Não vai adiantar. Isso. É como corporativo. Você pegou bem aí também. Eu sinto que o corporativo não quer falar tanto sobre gerenciamento de tempo. E faz tempo realmente que eu não vejo ninguém procurando sobre gestão de tempo. Porque é uma pauta que já esteve muito em alta. Hoje não está mais tanto quanto antes. Só que tem coisas relacionadas ao gerenciamento de tempo que você pode oferecer e apresentar suas palestras, mas sem necessariamente usar a palavra gerenciamento de tempo. Exato. O gerenciamento de tempo pode ajudar as equipes a trabalharem melhor. E aqui já surge uma palestra de trabalho em equipe, que a gente pode dar uma outra roupagem, outra embalagem, outro nome com o mesmo conteúdo. Sabe? Então, acredito muito, Sônia, que você tem conteúdo aqui e esse não é o problema. Você tem um repertório que te capacita para realizar diversas palestras. A questão e o que precisa ser trabalhado é a embalagem que nós estamos usando nisso tudo. Isso. A embalagem tem que ser dos temas mais procurados. Liderança, vendas, trabalho em equipe, motivação. Como você pode usar essas embalagens para oferecer o que você oferece? Para fazer líderes e equipes ter ordem mental. Você já ouviu falar no tema de Design Thinking? Sim, eu tive uma conversa com esse que eu estou querendo fazer o curso com ele, com o Crisel. Exatamente, ele falou que ele estava participando de vários eventos no Brasil, estava no Rio Grande do Sul, junto com a indústria moveleira, exatamente falando sobre isso. E quando você falou sobre neuroarquitetura, eu lembrei muito desse tema. Provavelmente é muito parecido. O Design Thinking, ele, entre outras coisas, ele trabalha, né, o ordenamento dos planos, dos pensamentos, das coisas, para que aquilo seja colocado em ação de uma forma eficiente. Exato. E é exatamente isso que te atrai em tudo. Ou seja, eu acho que, em um piscar de dedos, você consegue fazer uma palestra falando sobre isso. Porque está falando sobre ordem. E ali você você vai nadar de braçada, é um oceano azul para você. Porque um exemplo que você pode colocar numa palestra de design thinking é a ideia da organização dos locais. Então, por exemplo, aí você traz a ideia, não, o escritório do Google, olha como é a disposição das coisas. Isso daqui você acha que é aleatório? Não, isso daqui tem uma ordem. E essa ordem é com o objetivo de gerar esse resultado. Então, são coisas que você tem aí no seu campo de especialidade, provavelmente está aí nos seus materiais de estudo, e pode ser usados como exemplos nas suas palestras.
A questão é que a gente vai oferecer para o nosso cliente o que ele está buscando. Então, a embalagem tem que ser do que ele está buscando, e todo o seu repertório e conteúdo precisa ajudar o cliente a gerar uma transformação dentro daquilo que ele busca, mas o remédio é o remédio que você tem para dar para ele. O remédio é o remédio da neuroarquitetura, do design thinking, que eu acredito que você pode elaborar muito em relação a isso, da neurociência, que está totalmente dentro disso tudo aqui que você estuda. Todas as palavras que você usou, a gerenciamento de tempo, a neuroarquitetura, são palavras que não estão dentro do repertório do corporativo. Mas quando você troca essas palavras para a neurociência, para potencializar a liderança, o design thinking, para potencializar o trabalho em equipe. É isso daqui, que eu estou precisando. Aqui já era. Aqui você deu você entrou com as duas pernas aí na porta do corporativo, que agora você está falando a linguagem deles, com o mesmo conteúdo, só que falando a linguagem deles, com a embalagem que eles procuram. Então, você estava antes com o que eles precisam, mas com uma embalagem que não brilha dos olhos dele. Mudando a embalagem, você tem a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas com uma embalagem que brilha aos olhos do cara, que interessa os caras. E aí entra aquelas palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Isso. Então, a embalagem desperta o interesse. O conteúdo gera transformação. Mas o conteúdo, você vai estar lá em cima do palco já. Você vai estar levando o conteúdo que, de fato, vai gerar aquela transformação. Você não vai levar qualquer coisa para cima do palco. Você tem repertório. Então, você vai levar um conteúdo que gera transformação dentro daquela temática. Então, a gente só vai precisar fatiar esse seu repertório em temáticas ou subtemas. Então, por exemplo, para ficar fácil aqui, pegar aqui o tema de liderança. Quais são as informações dentro do seu repertório que pode ajudar líderes a potencializar equipes, a, de repente, gerar mais produtividade dentro do time, ou a pensar melhor para conseguir gerar melhores planejamentos? O que você tem de repertório que pode ajudar líderes? Eu tenho certeza que você tem muita coisa. Isso virá uma palestra de liderança. E você vai criar um nome que atrai a liderança, que atrai o corporativo. Só que o conteúdo da sua palestra, ali sim você vai trabalhar tudo que você tem como repertório, sem precisar necessariamente se preocupar em falar as palavras que o corporativo se atraem. Você vai precisar gerar uma transformação, isso é fato, não tem como escapar. Mas as palavras que vão ser ditas e os ensinamentos que vão ser passados, pode ser todo dentro da sua especialidade, desde que ajude líderes a gerar aquela transformação que você prometeu. Tá fazendo sentido até aqui? Ou Não, completamente, é bem isso mesmo. Então, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente tem que levar, Sônia. Então, qual que é a sugestão que eu te dou? Dentro de todo o conteúdo que você tem, separa os temas que você acredita que mais podem ser aproveitados entre liderança, vendas, trabalho em equipe e motivação. Quais são os temas que podem ser aproveitados com o repertório que você tem? Lucas, liderança, trabalho em equipe. Beleza. A sua especialidade vai ser esses dois aqui. Cria possibilidades de palestras que podem ser elaboradas dentro desses temas. Aqui você vai começando a fazer uma brincadeira, vamos chamar assim, porque pode ser que você entre ali na temática de trabalho em equipe, comece a rabiscar um monte de ideias e perceba, poxa, isso daqui está com mais cara de motivação do que trabalho em equipe. Então, vou trocar. Não vai ser mais liderança, não vai ser mais trabalho em equipe, vai ser motivação. Só que dentro dessa dinâmica e com essa nova linha de raciocínio, você começa a abordar uma possibilidade que está totalmente dentro do que atrai o corporativo. Tendo isso em vista e tendo isso já ajustado, tipo, esses são os dois temas que eu percebi e eu rabisquei e eu vi que funciona para mim. Precisa ser transformações que você se sente totalmente capaz de gerar. Vi que isso daqui funciona para mim? Beleza. Agora você vai pegar esse negócio, vai deixar de lado. E aí você vai dar uns 4 passos atrás, que você vai criar promessa baseado nisso que você viu que é capaz de transformar. Você vai criar mini bio baseado nisso que você é capaz de transformar. Então, na mini bio, você não vai falar, olha, eu sou geógrafa formada, não. Você vai falar coisas que fortaleçam a percepção de que você é capaz de gerar transformações na liderança. Então, eu sou Sônia, eu não sei como pronunciar seu sobrenome. Barzensky. Barzensky. Eu sou Sônia Barzensky e há, sei lá,
Mais de 20 anos eu trabalho com a energia das organizações, ajudando líderes e equipes a entender como ordenar seus times e aumentar a produtividade. Essa ordem que você falou aí, engraçado, trabalha há anos com organização e a palavra ordem parece que ficou lá no passado. Ordem, exatamente. Essa é a palavra-chave. Ordenar seus times. Então, olha como é. Exatamente, muda completamente o sentido. Muda completamente. E isso me dá muita percepção de que você é especialista em corporativo, você é especialista em pessoas, você é especialista em mente das pessoas, porque para ordenar, né, eu preciso entrar aqui, e você é especialista em fazer algo que eu preciso que seja feito na minha empresa. E eu não estou falando coisas que vão repelir esse cara. Tá vendo como eu estou escolhendo as palavras aqui a dedo? Essa é a minha dificuldade maior, é essa daí. É porque você tem muito conteúdo e aí fica difícil fazer essa peneira de informações. Mas com essa direção que eu estou te dando, a gente atira, pode ser que ainda fique difícil, mas a gente está tirando um monte de coisa aqui da frente. Sim, então vai ficar um pouco mais fácil. A palavra organização, eu já vou tirar essa palavra. Organização eu não acho ruim. Mas sabe? a organização, a pessoa já enxerga em esse copo vai ficar aqui, esse óculos vai ficar ali, e não é isso. Depende da forma como você apresenta, porque, por exemplo, nesse material que você tem aí atrás, vamos supor que não tem uma sala na foto, tem um prédio na foto. A palavra organização, ao invés de me remeter para organização de interiores, vai me remeter para organizações, corporações. Então muda tudo, né? É outra visão, eu não. Posso falar uma palavrinha que eu até escrevi. Lucas Lopes, percepção. Por isso que eu quis começar a mentoria com você, tá? Quando você fala percepção, você já reparou? Fale percepção. Percepção. Quando você fala percepção, a gente percebe que você interioriza quando você fala isso aí. Vou falar, é tão bonitinho escutar você falando percepção, você não faz ideia. Eu acho que eu tinha comentado isso uma vez num comentário, em alguma aula, alguma coisa, eu comentei. A percepção é a palavra que nem você falou para mim de ordem, para mim, na minha visão, a tua é percepção. Você tem essa percepção. E em poucas palavras, de você ver algo aqui, você enxergou alguma coisa aí, você já mudou, quer dizer, você tem uma percepção muito grande. Talvez seja por isso que o teu negócio flui, né? Sim, eu acredito nisso também. Você tem essa percepção, que coisa mais incrível isso. É muito legal. E esse é o grande ouro do mercado de palestras. Cada um tem essa palavra-chave. São palavras-chave. A minha é essa. A sua é a ordem. Cada pessoa tem uma. Então, a gente pode até falar sobre os mesmos temas, mas a visão vai ser diferente, porque as palavras que estão no nosso interior são individuais, são únicas, né? E a partir dessas palavras únicas e dessas percepções individuais, a gente elabora nossos temas e nossas palestras. A sua é a ordem. E dentro de liderança, é necessário ordem. Para ter um trabalho de equipe eficiente, é necessário ordem. Para ter uma motivação, para eu conseguir me motivar, é necessário uma ordem na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, tudo tem a ver com isso que te encanta. A questão é, como eu posso conectar o meu repertório com essa visão do corporativo, com essas temáticas do corporativo. E dá para fazer isso. Tem muitas formas de fazer isso. A forma que é mais fácil para mim dar exemplo para vocês aqui, para você, é relacionada à neurociência. Então, por exemplo, na neurociência tem vários termos técnicos que eu não vou me lembrar aqui para poder falar, e eu nem sou formado em neurociência, né? Então pode ser que eu fale muita coisa errada, mas tem uma lógica, né, de que aquilo que eu visualizo é muito provável que aconteça. Então, se aconteceu na minha cabeça, é muito provável que aconteça no mundo real. Positivo ou negativo, não importa. Aconteceu aqui, é provável que aconteça. A gente tem no cérebro um sistema que se chama SARA, que é o sistema que ativa o foco. E esse sistema, ele é muito claro, porque quando você quer comprar um carro, um Celta vermelho, você vai ver vários Celtas vermelhos na rua. Por quê? Ativado na sua cabeça. Porque dentro dessa lógica, eu que sou um cara formado em neurociência, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento e conheço esse SARA, como eu posso usar esse cara para criar temáticas de palestras?
eu trago aqui para o mundo do colaborador que trabalha numa empresa e ele pode se tornar o líder de uma empresa. Vamos pegar aqui um time de vendas. Um time de vendas que precisa bater uma meta. E aí eu pego uma empresa que tem um time de vendas que precisa bater uma meta, mas esse time ele não acredita que consegue alcançar aquela meta. Eu levando essa ideia do Sara, eu já levo uma perspectiva totalmente diferente para esse cara, que às vezes não conhecia esse ponto de vista, mas vai se conectar e vai botar credibilidade no que você está falando quando fala, ô, sabe quando você tem uma mulher grávida na sua família? Você começa a ver um monte de mulher grávida na rua, sabe que isso acontece? O cara vai falar, nossa, é verdade. Sabe que isso acontece? Porque você ativou no seu cérebro esse sistema. Isso é algo que pode ser usado em qualquer coisa na sua vida, inclusive nas suas metas. Se você ativa na sua cabeça que não vai ser possível alcançar, pode ter certeza que você não vai conseguir alcançar. Está ativado. Isso. Você vai ver que não é possível em cada e-mail que você fizer, em cada ligação que você fizer, em cada cliente que você atender. Porque está ativado, assim como a mulher grávida está ativada na sua cabeça. Olha como você está trazendo lógica e ordem e organização nesse novo ponto de vista que você quer levar para essa pessoa. Assim como o Sara, Sônia, eu acredito que existem diversos termos técnicos Sim. dentro de todas as suas formações que podem ser usadas em contextos parecidos com esse. A questão é listar esses caras aqui e colocar isso dentro desses caixotinhos chamados temas de palestras. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você vai tirar muita coisa maravilhosa aqui. Eu vejo muita possibilidade de ter muitas palestras que atraem muito as empresas dentro desse contexto de, principalmente, liderança, trabalho em equipe. Vendas vai necessitar de, dá para fazer, mas necessita de um pouco mais de criatividade. Motivação, talvez seja um pouco até mais fácil do que vendas. Necessita criatividade também. Mas como liderança e trabalho em equipe, a gente acaba indo para um lado mais técnico do negócio, acredito que aqui dá para você nadar de braçada, tem muito pano para manga para você trabalhar. Tá. Muita gente me chama de autoritária, tá? Até pelo meu tom de voz. A palavra ordenar, você tem a percepção de ordenar no sentido de mandar, não? Depende do contexto. Porque, por exemplo, se a gente está falando sobre ordem, sobre organização, sobre como as coisas fluem, a palavra ordenar se cabe perfeitamente aqui, e eu vou conectar automaticamente com organização, não com ordem no imperativo. Agora, quando a gente está dentro de um contexto de liderança, eu estou ensinando líderes a liderar pessoas, aí ordem pode parecer algo mais brusco. Então, é interessante como nem você falou, né, Sara? Na realidade é isso mesmo, né? E parte até do instinto da pessoa, né? Que é aquele jeito de ser. E daí a palavra que vem é exatamente a ordem, né? E você tem esse perfil mais pragmático que acaba fazendo com que talvez você tenha essa avaliação das pessoas qual a palavra que você usou? Ordenar, né? De ser mais autoritária. Mas se você for pegar os líderes, eles têm esse mesmo perfil, né? Então, a palavra, dependendo do contexto onde você estiver, ela vai soar natural, normal. Depende de quem escuta também, né? Exatamente. Então, dependendo de quem está escutando, pode ser normal ou não. Então, de repente, está fazendo uma palestra de trabalho em equipe, pode ser que você pegue pessoas ali que têm um perfil mais afável, um perfil mais, mais ameno. Então, trocar palavras, dependendo do perfil de quem está te assistindo, é interessante também. Mesmo que não tenha conexão, sabe? Mesmo que o contexto seja um contexto de organização, pode ser que seja interessante trocar palavras. Por exemplo, eu estava esses dias lá no Instagram fazendo uma live e eu estava falando sobre manipular, né? O palestrante precisa manipular os pensamentos do contratante para que você faça o contratante se interessar por você. Aí vem alguém e fala assim, manipular é uma palavra feia, não sei o quê. Então, para aquela pessoa, a manipulação é algo negativo. Isso. E aí ela já pausa tudo que está, todo o contexto, todo o aprendizado, tudo não está sendo aprendido por ela, porque ela pausou naquela palavra, tem uma avaliação negativa para ela. Então, dentro de uma palestra, o ideal é que a gente tente, na medida do possível, evitar palavras que podem pausar a transformação que alguém pode alcançar ali. Então, é interessante você
pensar em todos esses fatores na construção da sua palestra, principalmente na construção da sua mini bio. A sua mini bio te vende antes de você falar com o cliente. Ela precisa ter uma ordem perfeita para gerar uma boa percepção. Eu não sei se você estava na aula em que eu falei sobre os objetivos de cada parágrafo da mini bio. Sim, sim, sim. Então, aquela ordem, ela precisa ser seguida, porque a ordem gera uma percepção, e essa percepção te vende. Não, eu fiz a minha mini bio bem dentro do que você falou, tanto é que foi mandado de DJ. Ele analisou e falou que foi uma das melhores que ele viu, que apareceu na mão dele. Então, eu acredito que está bem dentro do... Ele só comentou mesmo o fato de eu ter colocado a biografia na primeira pessoa, né? E quando eu coloquei 12 mil seguidores, ele falou para colocar 15 em todas as redes e não citar uma só. Uma coisa assim que ele falou que deveria mudar. Diz que o resto estava bem boa, só que eu quero mudar, porque ela estava bem dentro daquele gerenciamento de tempo, não é mais aquilo que eu quero. Gerência tenta fugir. Na verdade, não fuja do gerenciamento de tempo. Faça uma palestra de gerenciamento de tempo. É legal você ter dentro do seu repertório, na sua prateleira, de repente, alguém se interessa e você já tem lá para oferecer. Mas essa não vai ser a primeira palestra que você vai apresentar para as empresas. Você vai ter 2 palestras. Sim. O seu campeão ali de vendas no mercado. Ah, Lucas, mas não vendi ainda. Essas são as suas 2 que você acredita que tem mais potencial. Então, essas 2 vão ser as que você vai apresentar sempre que tiver oportunidade. Ah, Sônia, você tem outras palestras? Tenho, mas essas daqui. E entre elas vai estar a organização ali do tempo. Na mini bio, na realidade, a primeira palestra, que é a que mais fazia, que eu falo na organização, mas sendo o centro a pessoa, e não o ambiente, né? Se eu coloquei. E a outra palestra é sobre o... Nossa, deu branco agora. O inesperado. Aquilo que você não prevê que vai acontecer e acaba acontecendo, né? Essa palestra, eu gostei muito disso, hein? Isso daí se encaixa em contexto de previsibilidade, liderança. Né? O que você faz para evitar o imprevisível? O título, na realidade, é o imprevisível, né? O que você faz para evitar? Porque a gente sabe que coisas acontecem. Só que se você for analisando os imprevistos que vão acontecendo, você consegue trabalhar de modo que esse imprevisto não seja tão impactante na tua vida como vai ser se você não se prevenir dele. Uma forma de você criar um nome, o nome é muito importante, tá? E uma forma de você criar um nome mais interessante ainda do que esse que você criou, é você quebrar padrão. Então, por exemplo, como evitar o imprevisto, ao invés de falar como evitar o imprevisto, que é algo que as empresas querem, né? Nós queremos evitar o imprevisto para não acabar caindo no vacilo. Você criar uma palestra com o nome assim, o imprevisto é inevitável, saiba como lidar com ele, sabe? Então, você está trazendo ali algo que meio que me faz parar. Peraí, como assim? Então, toda vez que eu estou lendo algo e aquilo não soa natural para mim, eu paro e questiono, como assim? Isso é algo que pode ser interessante, porque vai fazer a pessoa se lembrar de você. E esse aqui é um trabalho exatamente de equipe. É um trabalho de equipe, porque é a equipe que tem que aprender a lidar com essas coisinhas que acontecem aí. Na minha percepção, achei isso mais parecido com liderança. Não sei a palestra, pode ser que o conteúdo da palestra seja mais para a equipe, mas o nome, ele me remeteu mais à liderança. Na realidade, a liderança que tem que saber isso aí para poder montar as equipes para trabalhar em cima disso aí, né? Então, seria um trabalho, digamos, o macro seria liderança e o micro seria trabalho em equipe. Sim. Quando tiver não tiver tão perceptível assim, tenta colocar palavras que remetam ao público. Por exemplo, como times lidam com blá, 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 sabe? Então, você está colocando a palavra time, já me dá a percepção de que, não é líder, é equipe. Sim. Isso pode ajudar, tá? Mas, dever de casa, Sônia, levando em consideração tudo isso que nós conversamos, levando em consideração a ideia de ter uma embalagem, com repertório não é problema. É necessário ter embalagem que atraia o corporativo. Gestão de tempo, neuroarquitetura, design de interiores, isso não atrai corporativo. Não. Inclusive, diria para você nem criar uma palestra, aí sim não vale a pena criar palestra, sobre necessidade do design dos interiores. As pessoas, quando começarem a te conhecer, pode ser que elas te questionem sobre isso. E se você perceber que existe uma tendência no mercado,
você cria palestra sobre isso. Mas eu, considerando as várias cotações que a gente recebe, eu acho que raramente eu recebi uma empresa procurando esse tipo de palestra. Entendi. E a gente está falando de palestras que eles pagam bem. Então, pode ser até que procuram, mas eu não sei se pagam também por isso. Você tem coisas que eles pagam bem, que é o que é levado em consideração para o comportamento humano. Comportamento, a linha de raciocínio do líder. As coisas precisam ter ordem. E essa ordem que é a palavra-chave que a gente precisa abordar essas temáticas. Então, o dever de casa vai ser você entender, de acordo com o seu repertório, quais são os principais temas que você se sente com propriedade de abordar. É liderança, trabalho em equipe? E só, Lucas, não tem problema. Manda bala nesses dois. Não, com certeza. Dentro desses dois vão ter subtemas. E aí, pode ser que tenha algum subtema que você acha que é interessante abordar também. Não tem problema, desde que seja um subtema dos dois, manda bala. Teve noção e certeza, isso daqui é o que eu vou ser especialista. Sou especialista de liderança, trabalho em equipe. Perfeito. Pega isso, deixa de cantinho. Não crie suas palestras ainda. Deixa de cantinho. Você vai voltar, vai criar promessa dentro desse contexto da sua especialidade. Vai criar promessa 1 e 2 dentro desse contexto. Vai criar mini bill dentro desse contexto. Lembra, primeiro parágrafo gera autoridade. É importante entender no que você quer gerar autoridade. Por isso que eu falei, primeiro precisa saber qual a sua especialidade que vai ser abordada. Liderança e trabalho em equipe? Beleza. Primeiro parágrafo precisa levar você a ser vista como autoridade dentro desses dois temas. Beleza? Então, você vai criar sua mini bill. Criou mini bill, aí a gente vai começar a abordar a construção de nomes, de sinopses e de palestras. Tá bom? Perfeito. Sobre suas redes sociais, antes da gente finalizar. Como as suas redes sociais é mais voltada para essa questão de design de interiores mesmo? Está mais voltada para a organização mesmo da casa, na realidade, o bem-estar de estar dentro de casa, né? Eu tenho meu lado governante, mas eu tenho meu lado cuidadora, né? Uhum. E o meu perfil ele é bem de cuidadora. Governante e cuidadora, e líder. Cuidadora. Líder. Governante e cuidadora. Na realidade né? Mas você veja, a minha palestra de gerenciamento de tempo, o nome dela era Mais Tempo Livre. Uhum. Eu sempre trabalhei com mais tempo livre, eu nunca trabalhei com a palavra gerenciamento de tempo, porque eu não gosto disso aí. Uhum. Mas esse meu perfil, eu acho que eu não vou conseguir ele mudar para o espírito corporativo. Eu acho que eu vou ter que fazer um perfil específico para isso aí. Era isso que eu ia falar para você fazer, porque não vai dar para mudar mesmo. Não tem como mudar. Meu público é outro. Eu tenho 15 mil seguidores hoje. Então, como a gente decide se muda ou não o conteúdo? De acordo com o público. O seu público lá é um público que já está definido e acostumado e buscando por aquilo. Exatamente. Você trazer um conteúdo novo vai tirar todo aquele público e botar um público novo. Não tem como. E eu atraí, esses últimos tempos aí, tem vindo muito seguidor novo. Então, eu vou ter que abrir um só para isso aí. Só que daí eu vou precisar conversar com o DJ para ver realmente como é que eu vou fazer isso aí. A notícia ruim é que vai ter mais trabalho. Mas a notícia boa é que esse trabalho vai gerar vendas. Não, e vai demorar um pouco mais de tempo, né? Sim, a gente, quando chega numa certa idade, o tempo é algo que a gente quer correr com ele, né? É verdade, também. Mas é muito importante ter essa rede social, esses conteúdos, porque uma das primeiras coisas que os clientes pedem quando eu indico um palestrante é conteúdo, me manda vídeo, quero ver como que é a palestra, quero ver como que a pessoa é. Então, se você não tem isso, você já sai atrás, sabe? Eu fazendo um perfil, eu consigo chamar muitas pessoas do meu perfil atual, né, que são empresários, que eu já fiz, inclusive, pequenos empresários, até que eu consigo migrar para lá também, sem problema nenhum. Eu vou tentar fazer isso. E quem vai te ajudar nisso? Tá. Só uma perguntinha que eu e a Elisa, até a gente conversou bastante, mas a gente trouxe detalhe. Eu tenho direito a 4 mentorias, né? Eu acredito que sim. Confirma com a Elis, mas eu acredito eu não recebi eu não recebi exatamente o que era, né? Porque foi só de bate-papo mesmo que ela me convenceu. Aliás, você tem uma pessoa incrível trabalhando, né? A Elis é fera. Então, só para saber exatamente como é que eu vou me dividir aí no tempo, porque, claro, eu quero a oportunidade de conversar com você de novo, mas eu gostaria de conversar muito também com o Francisco, porque esse meu lado mandona aqui, eu acabo não sabendo fazer, não ser tão leve como eu deveria. Um público mais jovem eu até consigo,
sabe? Ele vai te ajudar muito nisso. E eu gostaria muito que o Francisco me ajudasse nesse ponto aí, né? Ele vai te ajudar muito nisso. Eu acho que esse é o ideal. Faz uma com cada um, e a Isso, última você pega com aquele que você acredita que mais precisa. Porque tá pode ser que legal. colocando o que eu falei em prática, e você sinta, e depois de fazer as 2 mentorias com eles, você sinta, tipo, isso que o Lucas passou, eu já consegui mais ou menos colocar, tá encaminhado. Tá, Mas sinto que ali com o Francisco, ali com o DJ ainda tem esse ponto para ajustar. E aí você escolhe fazer com um deles. Mas aí você fica à vontade. Você vai ter uma extra. E aí você vai poder escolher qualquer um de nós 3. tá. Você gravou e você vai mandar para mim, então, a gravação da nossa Yes! Tá fala. gravado aqui, a gente vai compartilhar com você. Tá, legal. Tá Agradeço de bom? coração mesmo. Antes da gente finalizar, eu posso te ajudar com mais alguma coisa? Você tem mais alguma Não, dúvida? no momento é isso mesmo. Essas dúvidas todas estavam pairando na minha cabeça. Você conseguiu dar uma boa mexida. Deu uma clareada? Deu uma boa clareada, porque, olha, tá difícil. Faz um tempinho que eu andava para lá e para cá, batendo a cabeça e não estava Legal. chegando a conclusão nenhuma. Que legal, Sônia. Fico Bem muito legal. feliz de ter Adorei mesmo. ajustado, Eu tinha certeza ajudado. que com a tua percepção você ia conseguir me passar essa informação. Adorei. Muito bom. Você vai estar hoje na nossa mentoria, hoje à noite? Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Tá bom, beleza. Tá Então, bom? qualquer coisa eu te vejo à noite, viu? Tá, muito obrigada, tá? Tenha um bom dia. Imagina, foi um prazer conversar com você. Tá, Bom o prazer dia. foi todo meu, tá? Um Tchau, tchau. abraço. Tchau.